tido lá para Caxias, esse ano vai ter também. A gente não definiu uma data. A gente fez um fork. Eu apresentei também no Tia Linux de Novo Hamburgo, que teve na semana passada, então já está quase com a vida útil dela contada. E ela não é só minha. Eu sou um dos que organizou ela da primeira vez, que foi no FISLI, mas também conta com outros dois colegas meus, que foi o Luciano e o João. A gente cursou Ciência da Computação e a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos com Python na faculdade. Quem aqui que é estudante de tecnologia, que faz graduação ou técnico, algo parecido, só para ter uma... legal. Primeira vez que eu consigo fazer a palestra para quem eu espero, quem é o público que eu pensei, porque da outra vez eram pessoas que trabalhavam mais empresarial do que com foco acadêmico, né? E essa palestra tem o foco acadêmico. Então, quem que eu sou, onde é que me acham? Vocês conseguem me encontrar como Mateper nas redes sociais, menos o Twitter. Aí eu não uso o Twitter porque eu não consegui meu login. Mas eu tenho Twitter também, eu não sei o login. Mas então, se quiserem me encontrar no Facebook é Mateper, no LinkedIn é Mateper, no SlideShare, a palestra está lá no meu SlideShare, /Mateper. Pythonificando a Universidade é a primeira versão, eu dei uma atualizada nela, e essa que eu estou apresentando aqui é a versão 2, mas está lá também. Atualmente eu estou fazendo mestrado na URGS em Inteligência Artificial. Trabalho desenvolvendo um software de educação à distância no Instituto de Pesquisa, Instituto Comunitas. Então me formei lá na UX e é de lá que vem o trabalho, como em Ciência da Computação, em 2013. Dei aula de desenvolvimento de jogos e desenvolvimento web na FTech, lá de Caxias. E hoje estou organizando algumas coisas ali, o Tia Linux, o Pai Caxias. Eu me meto nesses esquemas, acho que é legal. Bom, a gente começou com por que a gente deve usar Python, né? Por que a gente começou a usar Python na faculdade? Não sei como é que é o cenário daqui, mas lá em Caxias a gente basicamente programava em C nas primeiras disciplinas, lá com procedural. Depois Java, com orientação a objetos, 1 e 2, a gente ficava com Java há bastante tempo. E depois disso, que era uma introdução à programação, tinha português estruturado lá em algoritmos. Depois disso era meio liberado, assim, o cara podia escolher a linguagem para fazer aqueles outros trabalhos que não são de programação mesmo. Programação orientada a objetos, programação 1, programação 2. Então, rede de computadores, tem um trabalho de implementação. A linguagem é aberta, vocês podem escolher. Como a gente vinha vendo Python, vendo Java e vendo C, basicamente as pessoas faziam os trabalhos em Java, ou em C, ou em C#, depois mais no final ali, quando deu aquele boom de C#. E essas outras linguagens que eu tenho um professor que chama essas linguagens de linguagens exóticas, poucas pessoas usavam, né? Então Python, Ruby, Lua, era algo que a gente não conhecia muito, né? E o Luciano, ele trabalhava com Python, então, vamos fazer um negócio em Python, legal. E ele é da seguinte filosofia, dá para fazer tudo com Python. Eu acho que dá mesmo, dá para fazer qualquer coisa com Python. Web, desktop, mobile, game. Tu tem, sim, essa possibilidade com Python. Agora, será que a gente tem que fazer tudo com Python? Não sei. Estou num evento de Python, é meio arriscado dizer que não, né? Não sei se as pessoas vão bater em mim, mas eu até acho que não. Eu deixei em aberto aqui, mas eu acho que não, porque a gente tem a ferramenta adequada para resolver cada problema, né? Apesar de que Python se adequa muito bem a vários problemas. Mas vamos lá, começando com teoria dos grafos. Aí eu vou ficar passando pelas disciplinas que a gente cursou e o que a gente fez de implementação, de trabalho. E alguns deles eu vou mostrar executando. Então, eu gosto de ciência da computação. É meio louco assim, mas é legal. Não sei quem que cursa. Eu não gosto e gosto ao mesmo tempo, porque é bom e é ruim. Se alguém tem dúvida se é bom ou é ruim, é assim mesmo. É bom e ruim ao mesmo tempo. Não sei. Se vocês pensam em desistir, eu também pensei até hoje. Às vezes eu penso em desistir. A gente fala um trabalho que queria criar cabrita, na verdade, porque dá menos trabalho e é mais fácil, né? Computação não é fácil, mas é divertido. Então, o que é a teoria dos grafos, né? Basicamente, tu tem uns vértices... tem um apresentador. Ali, ó. Basicamente, tem os vértices, que são as bolinhas aqui, os nodos, e tu tem as arestas, que são ligações entre esses nodos.
Com isso dá para representar qualquer coisa. Aqui é a informação, aqui é a ligação. Então, estou vindo lá de Caxias, eu quero fazer o melhor percurso de lá para cá. Como é que eu faço? Esses pontos ABC são as cidades, esses caminhos, essas arestas são as estradas. O meu grafo pode ser bem simples assim, só tem ligações e pontos. Ele pode ser um pouco mais complexo, tendo valores entre essas arestas, então a distância entre os caminhos, ou então o tempo que eu levo para chegar em determinado ponto. Eu posso dizer que isso aqui é uma rede social, e aí eu tenho aqui as pessoas, e a ligação é se eu sou amigo ou não dessa pessoa. Então dá para modelar um monte de coisa com grafos, né? Essa cadeira é bem divertida, se vocês têm algo parecido na computação, é legal. Esse é um grafo bem conhecido, que é um mapa da Espanha. Ele é bem antigo até, e tem aqui os caminhos, ó, com a distância para chegar a determinado ponto. E aí a gente tem um monte de algoritmos para otimizar o processo, né? Por exemplo, eu quero chegar lá de... Apontar aqui não adianta, né? Eu quero chegar de Vigo lá em Valência. Qual que é o melhor caminho? Será que é por aqui? Será que é por aqui? Às vezes, visualmente, a gente não consegue ver, né? Então tem um monte de teorias que ajudam a gente a resolver isso. O trabalho que a gente fez, esse trabalho é divertido, eu fui o que mais implementei esse. O Luciano estava comigo no grupo, mas eu que assumi, assim, o cara que estava programando, ele me dava umas dicas. Eu aprendi a programar Python com ele, eu não sabia nada de Python. Vou fazer um trabalho com Python, vou aprender Python. Aí eu fiz esse trabalho. Qual que era a ideia do trabalho? Era verificar se um grafo é planar. Se a gente consegue ligar todos os pontos de um grafo sem cruzar as arestas, como está acontecendo aqui. Então, se a gente consegue fazer isso sem cruzar as arestas, ele é planar. Por exemplo, aqui, ó, esse grafo aqui é planar, ó, não tem nenhuma aresta se cruzando, esse grafo é planar. Esse grafo parece não ser planar, mas ele é. Se a gente mover essa aresta aqui para cá, ele se torna planar, né? Então nem sempre o que a gente vê é o que realmente é. Então tem alguns algoritmos, um deles é o do Democron, para descobrir isso. Aí para resolver ele, é legal que a gente botou aqui, todos são de código aberto, tem no nosso GitHub ou no Bitbucket, ou o meu, ou do Luciano, ou do João, a referência com código aberto para dar uma pesquisada. Espero que não copiem para os trabalhos aqui, mas é legal como referência. Para esse aqui a gente não usou nenhuma biblioteca adicional, a gente usou Python puro. E não sei se eu mostro ele rodando porque não tem muito o que mostrar, ele é um código... Eu vou mostrar. Ele é um código que vai ficar mostrando um monte de coisa na tela. É tipo, se fosse verde ainda ia parecer Matrix, né? Mas não é. Então, eu não vou mostrar o código mesmo porque tem lá no GitHub. Eu vou perder muito tempo se eu fosse abrir cada um dos códigos, né? Mas, por exemplo, vou passar um grafo que eu tenho lá, que é o K4. Isso é bem antigo já, deixa eu ver. Não era isso. K4 eu escrevi 4K, né? Entradas barra K4 ponto, e não é PDF, TXT. Ele faz uns cálculos bem loucos lá, separa o grafo como ele consegue, faz a simplificação, executa todos os códigos. Então aqui tem um monte de teoria de grafos implementado nesse algoritmo. Ele simplifica grafo, ele busca caminhos eurelianos, hamiltonianos e ciclos e coisas que vocês vão ver lá em grafos. Tem um que é mais engraçado, que é esse aqui. Esse tem 100. Ele tem 100 vértices e um monte de aresta ligando. Então ele faz isso por mais tempo, né? Mas é bem rápida a execução. Outra coisa interessante desse trabalho é que o professor ele passava o mesmo trabalho há 10 anos. E ninguém terminava ele. Eles pegavam aquelas implementações Java legado de 10 anos atrás, tentavam arrumar, entender o código, passava o semestre e ninguém conseguia terminar, né? E ele passava o mesmo trabalho. Ele falou que ia passar até alguém terminar. E naquele ano a gente conseguiu terminar ele, começando do zero com Python. E depois dali ele não passou mais esse trabalho. Então consegui um negócio legal na faculdade, né? Bom,
Depois de grafos, a gente passou para sistemas distribuídos. Não é bem na uma ordem cronológica, né? Sistemas distribuídos fica mais para o fim da disciplina, porque trabalha com threads, trabalha com programação concorrente, paralela, então é legal. O primeiro trabalho, esse aqui também foi eu que mais desenvolvi. Eu acho que... Não, o Luciano não estava. Esse eu fiz sozinho. Quem é que usou o Napster aí? Eu sou meio novo. Eu acho que eu sou meio novo porque eu não usei. Eu sou novo na computação, na verdade. O Napster era meio que um torrent, assim, mas ele era um pouco diferente porque ele era um servidor que armazenava endereço dos clientes e ele fazia uma conexão direta entre os clientes para trocar os arquivos. E a gente fez mais ou menos isso. A gente subia um servidor, aquele servidor ficava esperando requests lá. Quando um cliente conectava, ele abria um socket, que é uma forma de conexão na internet, com aquele cliente mandava uma lista de músicas que ele tinha no diretório, por exemplo. Quando outro cliente acessava, ele tinha acesso a toda aquela base de informações que estava lá de todos os clientes. Né? Quando eu buscava uma música, ele abria uma conexão direta, por exemplo, entre eu e o Daniel, e a gente trocava música, acho que um peer-to-peer, né? Mas ele era um servidor só centralizando e fazendo buscas. Esse é muito legal, porque a gente fez, ele é bem completo, ele verifica se o cliente caiu ou não, ele atualiza a lista de músicas, ele busca, e todo o código tem menos de 180 linhas, tanto o cliente quanto o servidor. Os dois juntos não dá 180 linhas. Bom, depois disso tem o PyroCheckers, esse eu não participei, e basicamente a gente tem invocação de objetos remotos, né? Python Remote Object, o Pyro. E o que era? Era fazer um jogo de damas, só que com cliente servidor. Então, é muito legal isso. Antes de fazer a disciplina, eu nem sabia que dava para fazer isso. Tem um código rodando na máquina do servidor e o cliente, ele chama aquele código, ele chama a função. Não é que ele faça... não é uma API, ele chama a função do servidor. E aí o servidor devolve o resultado direto para o cliente. Então, é bem legal. Esse eu não vou mostrar. Esse eu vou mostrar, que a gente usou o Pygame. Esses com Pygame são mais divertidos. O Combat by Plane também, ele usava sockets, só que ele tinha uma interface. O meu Napster lá não tinha interface, era tudo no terminal, então tinha que escrever. Até não mostrei porque é meio chato escrever no terminal, esse eu vou mostrar. Mas eu não vou mostrar ele jogando em duas pessoas. Então, se alguém abrisse uma conexão aí e rodasse o meu cliente na máquina aí, a gente poderia jogar em rede aqui. Eu vou mostrar só a introdução dele para vocês verem o Pygame rodando aí. Combat. Então, dava para mexer aqui. A gente faz computação, não faz design, né? Então, é umas coisas bem... Mas a questão dos trabalhos é mesmo o conceitual da disciplina, né? Nem tanto o uso da ferramenta. Então, basicamente, a gente tinha um servidor e os clientes podiam conectar mais de um até e ficar jogando entre si, atirando e se matando. Bom, sozinho não dá para matar muita gente, né? Bom, depois disso a gente foi para redes de computadores. Então, a gente já passou por duas disciplinas, agora a terceira, né? O que a gente fez em redes de computadores? Esse também eu implementei mais. Esse, nós três, foi o único trabalho que nós três desenvolvemos junto. O que é um sniffer, né? Ele captura pacotes que ficam trafegando pela rede. A gente está recebendo informações, né, na internet, aquilo está trafegando de forma aberta, né? Tu pode capturar aquilo. Agora, se está encriptografado ou não, já é outra história, né? Mas se tu não se preocupar com isso, o pacote está rodando na net, a gente consegue capturar e analisar ele. E esse era o objetivo do trabalho. A gente usou umas bibliotecas de captura, o NetAddr, o Scapy. A gente usou umas ferramentas de plot para fazer umas análises em gráficos. E o PyGTK para fazer interface. Então era uma aplicação desktop. E ela tinha mais ou menos essa cara aqui. Ó. Dava para... lá em cima iniciar a captura, ele fazia a busca dos pacotes, em algum momento a gente parava, podia salvar e carregar buscas já feitas anteriormente, e a gente podia gerar estatísticas e gráficos. Então,
Então aqui um exemplo de gráficos, o que a gente conseguiu coletar com ICMPv6. E também está lá no meu Bitbucket esse. Bom, lá em computação gráfica também tem uns divertidos. Esse o Molon que fez, o João Molon. Saving Robots, primeiro foi um trabalho de IA, que era justamente um robô que acessava um cenário, buscava por vítimas, enfim, por alguns objetos no cenário, pegava aquele objeto, tirava para fora do cenário por uma porta que tinha, voltava e fazia isso até que o ambiente estivesse limpo, né? Ele resolveu para outra disciplina de computação gráfica usar esse mesmo trabalho, mas agora com Pygame em 2D, e depois numa evolução da disciplina a gente faz o mesmo projeto em 3D, ele usou o Panda 3D. Esse eu tenho 2D para rodar, ele é bem simples o 2D, depois o 3D ficou mais legal. Deixa eu fazer isso. Então, basicamente, o que ele fez foi colocar numa interface gráfica que ele tinha feito no trabalho. De novo, né? A gente não... Acho que lá de Caxias não manja muito de interfaces, né? Então, o cara busca lá o corpo, ou o lixo, não sei o que é, e volta. Bom, uma evolução desse trabalho, ele colocou inteligência aqui, que eu estou mexendo eu mesmo, né? Depois ele fez um algoritmo que faz a busca em um espaço aberto e sabe onde voltar para devolver os objetos. Bom, depois esse também é divertido. O Luciano desenvolveu também para computação gráfica. Era livre o desenvolvimento lá na nossa disciplina de computação gráfica. Escolhia algum projeto, fazia o projeto em 2D e depois aplicava o mesmo projeto em 3D. Ele não tinha muitas ideias do que fazer, resolveu fazer um Sound Collide, que era uma bola e vinham uns quadrados aleatórios de alguns lugares da tela. Quando tocava na bolinha, ele sumia e fazia um som. Basicamente, esse é o trabalho dele. E depois esse ele fez em Pygame, que é 2D.